Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estarmos de volta à sexta de tratamento, dando continuidade à obra Justiça Divina, e hoje trabalhando um capítulo cujo título é Na Luz da Justiça. Estamos no término dessa obra e, após ela, nós vamos iniciar o estudo da obra chamada Messe de Amor. É o primeiro livro psicografado por Divaldo Pereira Franco. Então nós vamos estudar essa obra aqui nas sextas-feiras de tratamento. Então é um convite aí a todos para estarem participando conosco, ou se não puderem estar aqui, acessar aí o canal da casa no YouTube e dar sequência aos estudos. Bom, capítulo 80, obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel. Emmanuel propõe-nos o título, Na Luz da Justiça. Essa obra, ela vem estudando a quarta obra da codificação espírita, que é Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E o grupo do qual Chico participava, aqui ele já se encontrava na cidade de Uberaba, no ano de 1961, durante as reuniões públicas que aconteciam, e essas reuniões eram 2 vezes semanais, nas segundas-feiras e nas sextas-feiras. Eles abriam a obra Céu e Inferno, liam uma pequena parte, faziam os comentários, e em cima do trecho lido, Emmanuel, então, vinha no final, dando um ditado pertinente àquilo que foi estudado à noite. E na noite do dia 8/12 de 1961, eles leram o artigo 21 do Código Penal da Vida Futura, que se encontra no capítulo 7 da obra Céu e Inferno, em sua primeira parte. É interessante, e nós temos chamado a atenção para isso, que a espiritualidade, nessa obra, propõe-nos um código penal da vida futura. Parece meio assim, mas como assim, Delano? Código penal da vida futura? Bom, é só nós entendermos o significado de cada palavra, né? Código vai fazer referência aqui a um conjunto de leis, a penalidade que será proporcional à falta cometida diante da vida para além do corpo físico, no plano espiritual. E precisamos também refletirmos que, tanto lá quanto aqui, nós estamos submetidos ou envolvidos diante da lei divina, onde esse Código Penal pode nos ajudar e muito no nosso encaminhamento aqui no plano físico. Por quê? Se ele é uma regra ou um conjunto de leis que vão fazer com que nós disciplinemos, nos eduquemos moralmente e espiritualmente, a espiritualidade, ela está simplesmente nos sugerindo, a fim de que possamos buscar entender os mecanismos dessa justiça que é divina. Então, a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec ele vai definir claramente sobre justiça para todos nós, quando coloca a justiça humana, que ainda é falível e está processando o processo, né, de autoaperfeiçoamento, de burilamento,
e a justiça divina. A justiça divina, ela não falha. Pelo simples fato que temos aprendido a doutrina espírita. A lei divina é imutável. O que significa isso? Não está sujeita a transformações, a mudanças. A lei humana, sim. Ela vai modificando-se à medida que nós vamos progredindo, vamos evoluindo. E temos observado isso de forma muito acentuada nas civilizações da própria Terra. Passaram pela Terra e, atualmente, é essa que nós nos encontramos. Aqui, encarnados. Não podendo esquecer que há também o mundo espiritual e as suas diversas moradas. Aí nós estamos falando das moradas daqui da Terra mesmo. Ok? Bom. E foi lido, então, o artigo 21, que diz assim: ninguém é responsável senão pelas suas faltas pessoais. Ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros, a menos que lhes haja dado lugar, seja em provocando-as com o seu exemplo, seja em não as impedindo quando tinha esse poder. Assim é que, por exemplo, o suicida é sempre punido, mas aquele que, pela sua dureza, leva um indivíduo ao desespero e daí a se destruir, sofre uma pena ainda maior. Então, o que Kardec está trazendo para nós, em comunhão com a espiritualidade? E cada um de nós, mediante a lei divina, semeia, colhe. Ninguém poderá colher pelo outro. Então isso tem que ficar claro. Porque é muito comum, ainda nos dias atuais, muitos corações pensar que Deus pune e castiga mediante faltas que não são de natureza íntima, isto é, proveniente de outros. Como, por exemplo, há uma passagem no Evangelho, registrada em João, os apóstolos aproximando de Jesus, vendo um cego de nascença, pergunta ao mestre: quem pecou? Ele, para que nascesse daquela forma, ou os seus pais? E a resposta de Jesus foi a seguinte: nem seus pais, nem ele. Mas nele cumpre-se a justiça divina. Aí a gente para e pensa assim, mas, bom, e aí? Se nós estamos aprendendo que cada um é punido por aquilo que ele mesmo o faz, no caso ali deste ensinamento dado pelo Cristo, como que nós poderíamos compreender e entender isso? Bom, é porque os apóstolos estavam questionando acerca daquela atual reencarnação do cego, que nasceu com a deficiência visual. Quando Jesus coloca que não foram os pais, porque as pessoas ainda pensam que nós vamos pagar pelos erros dos pais, conforme na lei mosaica é muito trabalhado isso, principalmente entre os judeus, e Jesus veio justamente fazer com que esse entendimento, que é equivocado,
você pagar pelo outro não é real, não é verdadeiro. Cada espírito recebe da vida aquilo que doa a própria vida. E aí muitos vão colocar assim, mas Delano, mas e as leis biológicas? As leis da hereditariedade? Bom, funcionam? Funcionam. O espírito pode herdar dos pais, dentro do campo da genética, pela hereditariedade. Algumas situações, pode. Mas como é que é isso? Bom, para entender isso, se faz necessário estudarmos o processo evolutivo de cada espírito. Porque os espíritos, eles se simpatizam uns aos outros, se afinizam uns aos outros. E pode ser que em uma mesma família, grupos de espíritos reencarnam trazendo o mesmo problema, porque eles falharam naquela situação. Então, isso é preciso também colocar. Bom, então Jesus está ensinando-nos a lei de causa e efeito, que está sendo agora acionada naquela existência daquele século. Porque não foi os pais que erraram, e nem foi ele, o cego, que errou. Adriano, como assim? Não entendi. Se o espírito é punido por aquilo que ele errou, e é isso que nós temos que entender. Ali, o espírito está encarnado ou reencarnado em um corpo de deficiência, com deficiência. Este espírito, naquela existência, ele não fez nada que pudesse nascer cego. Mas na outra existência, ele cometeu erro. E o que Jesus diz? Nem ele cometeu erro. Naquela atual personalidade. O erro estava onde? Numa existência anterior, pela lei de causa e efeito. E através da reencarnação, ele estava tendo a oportunidade de ressarcir, de resgatar esse débito. Então, nessa passagem, Jesus está ensinando a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação e a lei de evolução. Em uma única passagem. Só que à época não tínhamos como compreender. E ainda hoje, muitos de nós, quando se depara com essa passagem, também tem uma ideia ou um entendimento equivocado. Então o que Jesus está ensinando? Lei de causa e efeito. O espírito, ele cometeu uma falta. Ele então retorna ao plano espiritual, ele se conscientiza daquela falta e ele pede uma reencarnação onde possa resgatar esse débito. E ao reencarnar, é preciso considerar que ele terá o esquecimento do passado. É uma outra personalidade, embora seja o mesmo espírito. Sendo trabalhado ali com ele, novos elementos educativos para que ele possa vencer. Porque se ele lembrasse, ou se nós lembrássemos de tudo aquilo que nós realizamos no pretérito, nós não conseguiríamos olhar para nós mesmos, diante do espelho. Então, a reencarnação, ela funciona como um processo de purificação do espírito. Nada mais, nada menos, onde ele tem a oportunidade de avançar. Ninguém é responsável senão pelas suas faltas pessoais.
ninguém sofrerá as penas das faltas dos outros, a menos que alguém seja uma pedra de escândalo na vida de muitos. E aí, obviamente, conforme Kardec colocou aqui, ele vai dizer: se o indivíduo ele direciona corações ao erro, ele será punido também por isso. Bom, e aí Emmanuel, diante dessa lição, ficou claro, gente, essa colocação acerca do ensinamento de Jesus? Ficou dúvida? Ficou? Ficou não, né? Tá claro, né? Porque veja bem, é a mesma situação quando os sacerdotes interpelam João Batista se ele era o Messias. Ele diz que não. Ah, você é algum dos antigos profetas? Não. Você aí? Não. Mas quem é você? A voz do que clama no deserto. Ou seja, eu sou João Batista. Eu estou numa outra, eu sou um espírito que está nessa personalidade atual. Então, eu sou João Batista agora, né? Ou, corrigindo, eu estou João Batista agora. Da mesma forma que eu estou Delano agora. O que eu fiz no passado? Não sei. Foi coisas boas? Acredito que não. Foi coisas ruins? Quero nem saber. Porque um dia, quando eu perguntei à espiritualidade acerca de algumas coisas que eu fiz no passado, a resposta foi clara. O passado, quando muito pesado aos nossos ombros, fica guardado em uma arca e lacrado sob a guarda de Deus. O que quis dizer? Meu filho, não procure saber o que fez, porque senão você não vai dar conta e nem vai conseguir prosseguir na sua atual existência. Então, o mesmo se dá ao cego de nascença. Não passou em nenhum momento na cabeça dele, foi ele em uma outra existência que faliu e que está agora no processo de resgate. E nem os pais. Embora, dentro da sociedade, os pais levaram a culpa. Né? Porque ainda a gente fala assim, fulano nasceu assim porque foi culpa do pai, porque foi culpa da mãe. Ainda acontece isso, né? Ainda temos isso ainda. Bom, o que Emmanuel vai dizer? A justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície. Mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhes deram começo. Então vejam bem, nada do que você faz, nada do que você pensa, nada do que você realiza fica escondido. Nada. Tudo está sendo registrado. Tudo está aqui, gravado. E um dia teremos a oportunidade de assistirmos, como numa cena de filme, as nossas existências passadas. Porque está tudo registrado. Então, cuidado. Cuidado. Porque se nós pensamos que aquilo que estamos fazendo
ninguém está vendo, é um ledo engano. Nada passa despercebido pela justiça divina. Mas quando eu falo nada, é nada mesmo. Até os pensamentos. Cuidado. Porque eles também são registrados e são computados pela justiça divina. Porque ela observa todas as ocorrências. Então não tem como fugir. Não tem como fugir. Identificaste os culpados pelas tragédias minuciosamente descritas na imprensa. No entanto, muitas vezes, tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra. Viste pais e mães aparentemente felizes e vigorosos tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis, mas não enxergaste os filhos inconsequentes que lhes exauriram as forças. Anotaste os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhes o esmorecimento e o recuo. Todavia, não te apercebeste dos amigos levianos que lhes exterminaram a tenra sementeira de luz no apontamento escarnecedor. Reprovaste os que se renderam à perturbação e à loucura, estranhando-lhes a suposta fraqueza. Entretanto, não chegaste a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico que os ficharam no cadastro do manicômio. Acusaste os irmãos que caíram em desdita e falência, classificando-os na lista dos celerados. Contudo, nem de leve assinalaste a presença daqueles que os sitiaram no beco da aflição, sem remédio. Não queremos, com isso, consagrar o regime da irresponsabilidade. Todos respiramos no universo ante a luz da justiça. O autor de uma falta, naturalmente, responderá por ela. Então, o autor de uma falta, naturalmente, responderá por ela. Nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem, cooperar para o bem, uma vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes. E, se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Então, é uma lição dura, vamos dizer assim, dura, mas real. Real. Então, nós estamos tendo a oportunidade de refletir com muito carinho sobre isso. Porque a gente tem recebido do alto tanto auxílio, porque o próprio Cristo nos ensinou, todo aquele que pede, recebe. E se nós pedimos, e se dentro desse pedido estamos colocando uma intenção na proposta de renovação, de mudança, de modificação, não tenha dúvida nenhuma que o alto vai te acolher, vai te amparar, vai te sustentar e vai te auxiliar em tudo aquilo que for possível para que você caminhe na busca do reequilíbrio e do seu reajustamento diante da lei. Mas, se nós damos as costas para o alto
não criamos campo de receptividade e fica difícil sermos auxiliados de uma forma mais efetiva. Por que auxiliar de uma forma mais efetiva? Porque Deus não desampara a quem quer que seja. Não desampara. Isso quer dizer que esses espíritos que estão organizando o mal para fazer com que este mal prevaleça, sem que eles o saibam, Deus está os amparando. Está os amparando. E eles um dia retornarão para o Pai. Da mesma forma que hoje nós estamos gradativamente caminhando em direção à luz maior. Então vamos refletir com muito carinho que quando algo bate à nossa porta, quando eu falo porta, é a porta íntima mesmo. Tá? Chegou algo, bateu a porta. Oi, cheguei. Não errou de endereço, não. O endereço é correto. Então, o correio divino não tem desvio, não tem atalho. Ele é certeiro. Ele chega no endereço correto para o destinatário receber de acordo com aquilo que ele tem que receber diante da vida. Tranquilos? Ah, Delano, eu quero receber só paz. É muito simples. Pense na paz. Respire a paz. Viva a paz. Exercita a paz. Comunga a paz. Abrace a paz em si e em todos e com todos. Faz. É simples, né? Faz. Então, vamos semear a paz para que saibamos um dia colher esses frutos da paz. Uma boa noite a todos e Jesus nos abençoe.